Então, lembra que lá no começo do curso a gente havia dito que a formalização do conceito de probabilidade veio com Kolmogorov na década de 30, sendo que desde os anos 1500 a gente já tinha alguns indícios de como que se calculavam probabilidades em casos particulares. Então, demorou esse tempo todo até que alguém conseguisse compreender o que estava por trás de tudo que estava sendo feito ao longo desse tempo todo e dizer o que é uma probabilidade, e é o que a gente vai aprender aqui, tá? Então, bom, a gente tem o nosso conjunto ômega, né, representando o nosso espaço amostral de interesse, e a gente tem uma sigma álgebra F, ou seja, representando os subconjuntos de ômega aos quais a gente gostaria de atribuir probabilidade. Então, dessa forma, uma probabilidade é uma função que a gente vai chamar de P, que ela pega conjuntos que estão na sua sigma álgebra e te associa números reais, satisfazendo três axiomas bastante importantes. O primeiro deles é que a probabilidade do seu espaço amostral todo tem que ser 1. Faz sentido, né? Se o espaço amostral são todos os resultados do seu experimento, a probabilidade de alguma coisa dentro desse conjunto acontecer certamente tem que ser total, né? Tem que ser máximo. O segundo axioma também está coerente com a nossa intuição de que probabilidade é um número positivo. Ou seja, se você pegar qualquer conjunto ao qual você queira atribuir probabilidade, então a probabilidade atribuída a esse evento tem que ser um valor maior ou igual a zero. E a terceira pode parecer um pouco mais misteriosa, mas ela é justamente a chave que vai nos ajudar, que vai nos permitir passar os axiomas para de fato calcular algumas probabilidades. Lembra que a gente havia dito quando a gente discutiu sobre sigma álgebras, né? Fazer uma observação aqui para ficar bem claro. A gente havia dito que se você tem uma sequência de eventos pertencente à sua sigma álgebra, independente dessa sequência ser disjuntas ou não, a gente tinha que a união desses eventos também era um elemento da sigma álgebra. Essa propriedade na definição de uma sigma álgebra vem justamente por conta desse terceiro axioma, que, num caso específico, quando essa sequência ela é disjunta, a gente sabe atribuir probabilidade a essa união. Ou seja, o terceiro axioma diz então o seguinte: você tem uma sequência de eventos que pertence à sua sigma álgebra e, além disso, eles são disjuntos. Então, a probabilidade da união desses eventos vai ser igual ao somatório das probabilidades individuais. E isso claramente está de acordo com a nossa intuição se a gente fizer um desenho, né? Se você tem eventos A1, A2, A3 e etc., que são disjuntos, o que faz sentido chamar de probabilidade da união deles é certamente a probabilidade de cada um deles sendo somada individualmente. E por motivos técnicos, a gente coloca aqui união e soma infinitas. A gente vai ver mais à frente que isso vai ser bastante útil para a gente. Então, o terceiro axioma, espero que ele não tenha ficado tão misterioso assim, ele vai ser uma das nossas principais chaves para fazer alguns cálculos de probabilidade. Tá? E duas nomenclaturas que a gente usa, essa trinca, né, composta pelo espaço amostral, pela sigma álgebra e pela medida de probabilidade, a gente chama de espaço de probabilidade, ou seja, é um local onde a gente consegue calcular probabilidades. E essa funçãozinha P a gente chama de medida de probabilidade. Vamos ver nesse vídeo um exemplo simples e no próximo ver um exemplo um pouco mais complicado, para ilustrar esses conceitos que a gente acabou de aprender. Então, nesse primeiro cenário, a gente tem a seguinte situação, onde um dado honesto é lançado duas vezes e você tem os seguintes eventos que você gostaria de considerar. A soma dos resultados é ímpar, o resultado do primeiro lançamento é ímpar e o produto dos resultados é ímpar.
E o exercício é construir um espaço de probabilidade adequado para modelar esse problema e calcular a probabilidade dos eventos acima. Você poderia, a princípio, pensar, né, dado que a sua situação envolve um dado honesto ser lançado 2 vezes, você poderia pensar no espaço amostral bastante geral, que seria dos pares xy, onde xy são os inteiros de 1 até 6. Né? Então, esse espaço amostral consiste dos 36 elementos que você pode observar nesse experimento. Tá? E você consegue definir os eventos A, B e C em termos desse espaço amostral. Porém, a gente pode reparar que esse espaço amostral ele é, de certa forma, grande demais para os nossos interesses. Os nossos eventos, até o momento, envolvem somente olhar a paridade dos números e não quem são os números em si. Então, a gente, por hora, não vai usar esse espaço amostral. Você poderia usar esse espaço amostral e as probabilidades calculadas têm que ser as mesmas. Mas vamos usar o espaço amostral que ele é um pouco mais simples. Então, o espaço amostral adotado ele vai consistir somente da paridade dos lançamentos, ou seja, primeiro par, segundo ímpar, primeiro ímpar, segundo par, os dois ímpares e os dois pares. E esse espaço amostral é suficiente para os nossos propósitos. Dado que esse espaço amostral ele é finito e dado que a gente está assumindo que o dado é honesto, a gente sabe calcular todas as probabilidades que a gente queira. Então faz sentido assumir que a sigma-álgebra de interesse é dada pelo conjunto das partes do nosso espaço amostral. Então, já construímos 2/3 do nosso espaço de probabilidade. Nós já temos quem é o espaço amostral e já temos quem é a sigma-álgebra. Agora, para finalizar, basta que a gente construa quem que é a medida de probabilidade. Então, vamos construir a medida de probabilidade da seguinte forma. Bom, intuitivamente, né, nós sabemos que a probabilidade de você observar par ou ímpar no lançamento de um dado é igual a meio, que a probabilidade de observar par ou ímpar é meio, e como a gente tem na nossa mente a intuição de independência, a probabilidade de observar, por exemplo, par-par, ímpar-ímpar, ímpar-par ou par-ímpar, são todas iguais a 1/4. Novamente, isso é a nossa intuição, tá? A gente agora joga essa intuição fora e define a medida de probabilidade da seguinte forma, baseada na nossa intuição. Então, a cada elemento da sigma-álgebra, a gente vai associar a probabilidade da seguinte forma. Bom, primeiro, por essa nossa discussão, a gente sabe atribuir probabilidades individualmente a cada um dos conjuntos que estão no nosso espaço amostral. Então, a probabilidade de qualquer conjunto unitário do espaço amostral é igual a 1/4, ou seja, P do conjunto que só tem ômega é igual a 1/4 para todo ômega no meu espaço amostral. Isso cobre toda a minha sigma-álgebra? Não, né? Porque, por exemplo, o conjunto que contém esses dois lançamentos aqui também está na minha sigma-álgebra, já que ela é formada por todos os possíveis subconjuntos do espaço amostral. Então, eu vou definir agora o seguinte: a probabilidade de qualquer evento A que esteja contida no meu espaço amostral, dado que esse espaço amostral é finito, eu vou definir como se fosse o somatório das probabilidades individuais dos elementos que a compõem. Ou seja, se esse conjunto verdinho aqui é o que eu chamei de A, esse conjunto A é formado por dois elementos, par ímpar e ímpar par. Então a sua probabilidade vai ser a probabilidade do par ímpar, que é 1/4, mais a probabilidade do ímpar par, que também é 1/4, logo sua probabilidade vai ser meio. Ok? E para finalizar, né, é razoável a gente definir que a probabilidade do conjunto vazio é 0 de acontecer. E isso vai ser um teorema dos nossos 3 axiomas de probabilidade, mas só para a gente fechar a definição por completo
da nossa medida de probabilidade, vamos explicitar isso daí, ok? Então, definida dessa forma, essa nossa medida de probabilidade, ela satisfaz os três axiomas que a gente viu no slide anterior, tá? A probabilidade de qualquer conjunto é positiva, a probabilidade do espaço amostral inteiro é 1, pelo segundo ponto aqui, e eu defini novamente no segundo ponto para que a probabilidade se some quando a gente tem uniões de juntas acontecendo. Então, parem um pouco e se convençam de que essa medida de probabilidade de fato satisfaz os três axiomas que a gente falou no slide anterior. Então, dentro desse espaço de probabilidade, a gente pode formalizar quem são os eventos de interesse. O evento A é a soma dos resultados é ímpar. Bom, para dois números somados serem ímpar, um deles tem que ser ímpar. Somente um deles tem que ser ímpar. Então, as possibilidades aqui são par ímpar e ímpar par. O que nos diz que a probabilidade desse evento é igual a meio, porque a gente vai somar a probabilidade de par ímpar com a probabilidade de ímpar par. Tá? O evento B é o resultado do primeiro lançamento é ímpar. Bom, então isso pode ser ímpar ímpar ou ímpar par. Como novamente tem dois elementos, a probabilidade de B é igual a meio também. E finalmente o evento C, o produto dos resultados é ímpar. Bom, se você tem dois números pares sendo multiplicados, o resultado é par. Um par vezes um ímpar é par. E dois ímpares é ímpar. Então, a única possibilidade aqui é você ter ímpar, ímpar, de modo que a sua probabilidade é igual a 1/4. Tá? Porém, esse espaço de probabilidade perde o interesse caso você queira eventualmente se perguntar da probabilidade de eu ter observado 3 e 5. Né? Essa informação não está contida dentro do seu espaço amostral e da sua sigma álgebra F. Então, nesse contexto, não temos como aferir essas probabilidades. E para finalizar, reparem que eu posso ter complicado demais essa situação, né? Bastava eu dizer que a gente está no caso equiprovável, a probabilidade de todo mundo é 1/4 e acabou. Mas eu quis justamente construir usando a notação rigorosa que a gente introduziu no slide anterior para que vocês se acostumem com o uso dela. Tá? Então agora no próximo vídeo vamos ver um exemplo um pouco mais emocionante.